Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Querendo transformar Jesus agora num juiz de julgamento seletivo para um réu escolhido por eles a dedo para cumprir um presépio montado com um segundo script de transformar aquilo num momento de juízo deles contra o Evangelho, contra Jesus. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Essa é uma pergunta que eu recebo quase todo dia, muitas vezes, todos os dias. É raro o dia que ela chega só 5, 10 vezes, às vezes são dezenas, às vezes centenas. Caio, tu, pois, que dizes? E as perguntas são sempre essas, desse tipo. Isto diziam eles tentando, viraram satanases do Evangelho contra a graça, para terem de que o acusar, de dizer que ele era liberal. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Não se diz o que ele escrevia, mas ele escrevia algo. Não se sabe o que. Tradições muito antigas que caem mais no campo do folclore do que de qualquer outra coisa, que são apenas bonitinhas, mas não são verdade comprovada sob aspecto nenhum, carregam aquela ideia poética, bonita, que seria até muito legal se tivesse sido, de que Jesus estaria escrevendo no chão os pecados da alma dos apedrejadores. Mas o texto não diz o que Jesus escrevia. O fato é simples, é que Jesus preferiu escrever na areia, no pó do chão, do que ficar em pé dialogando com essa estupidez perversa. Jesus prefere se acocorar para escrever na poeira do chão do que ficar em pé conversando com escribas e fariseus de propositura carregada de piedade perversificada pelo legalismo e pela lei desalmada. Ele os deixa ouvindo o eco das suas vozes, ou deixa-os ouvindo o eco da sua própria incoerente interpretação de Deuteronômio 22, 22. Escreve outra coisa no chão. Um dia todos nós saberemos o que ele escreveu no pó daquele chão. Como insistissem todavia na pergunta, os caras não desistiram. Continuaram: mestre, mestre, ô mestre, mestre, olha aqui essa mulher, mestre, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. A gente quer saber o que tu dizes, mestre. Rabi, Rabino, por favor, fala. O que tu pensas sobre isso? Insistiram na pergunta. Então Jesus se levantou de novo e lhes disse, olhando para eles: aquele que dentre todos vós estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar essa pedra. Seja o primeiro, estou esperando. E ficou olhando nos olhos de cada um deles. Quem dentre vós
Quem dentre vós, quem estiver sem pecado, vocês, reis do flagrante, reis da maledicência, reis da fofoca, reis do descobrimento, cabrais de brasis genitais, cabrais de brasis existenciais, Pedros Álvares Cabrais da miséria do próximo, reis do flagrante, do descobrimento. Olha como os índios estão nus. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra, disse Jesus, colocando-se em pé diante deles e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, aqui embaixo. E aqueles homens, cada um deles, acusados pelas próprias consciências, começando dos mais velhos, mais carregados de culpa, uma consciência cauterizada, dormente, anestesiada, malandra, miliante, safada, experiente, madura em transgressões, varridas para debaixo do tapete. Todavia, algo neles se levantou quando Jesus se pôs em pé e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Algo neles se ergueu na crosta, na blindagem das suas consciências. E Jesus agora, assentado, assiste a cena da retirada deles, começando pelos mais velhos, que foram jogando as pedras. Um olhou para o outro, todo mundo já tinha comido alguém ali no pedaço, e os que não tinham sabiam a quem dedicavam as suas masturbações taradas, executadas na mão ou no lamano mental das suas lascívias crônicas. E Jesus assiste a cena, até que saem os mais novos, os mais arrojados. Legalista novo, legalista jovem, é sempre, quando é bom, com chance de se converter, um Paulo de Tarso. Agora, quando não tem chance de converter-se, é apenas um vociferante animal, colocando todas as energias do seu fanatismo, querendo devorar pessoas vivas, com seu chamado zelo religioso, que nada mais é do que fruto da sua arrogância, de autossalvação, de autojustificação, e mais do que isso, arrogância mentirosa, porque depois de um tempo, todo mundo que tenta se autojustificar pela lei, se tiver consciência e se for honesto, fica sabendo lá no fundo do coração que é apenas um pecador, porque pela lei chega-se apenas à conclusão de que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Até que nesse caso a misericórdia de Deus salvou esses jovens legalistas de cometerem seu primeiro ato explícito de homicídio na vida, jogando pedras numa mulher que pecou tanto quanto eles pecaram e pecou menos do que eles. Pecou querendo ter prazer e dar prazer. Eles pecaram sentindo prazer em matar. Ouça isso, fariseu hipócrita.
Todos eles se retiraram, até aos últimos, ficando então só o que interessa. Tira todo mundo do meio, os teólogos, os religiosos, os jovens legalistas, todo mundo sai. Todo mundo fornicou, ou dentro, ou fora, ou na mente, ou no sentimento, ou no pensamento, ou nas emoções. Não há nenhum íntegro, nenhum sequer por dentro e por fora, nenhum que se suporte a fala da verdade absoluta que pergunta: ninguém pecou? Quem aqui estiver sem pecado, seja então o primeiro a tirar pedras. Cumprir a lei, ser a encarnação da perfeição da lei. Aí saem todos esses que nunca precisam estar, saiba disso. Ninguém precisa estar, ninguém precisa estar junto ao seu pecado além de Jesus. Ou além daquele com quem você peca, ou além daquele contra quem você pecou. Ou daqueles contra quem você pecou, aos quais você mesmo, flagrado pela luz da sua própria consciência, deve procurar, se assim a sabedoria encaminhar. Mas se um flagrante não aconteceu, tudo isso deve ser resolvido do jeito que Jesus deixou aqui. Se Jesus achasse que o pecado humano tinha que ser resolvido num tribunal religioso ou familiar, ele teria dito, quando todo mundo ia sair, não fiquem agora aqui para verem como é que eu trato isso diferente de vocês, seus hipócritas. Fiquem para ver meu tratamento amoroso. Não. Jesus não quer ninguém entre ele e o pecador. Ninguém. Nenhum mediador, nenhum atravessador, nenhuma religião. Ninguém, é ele e você. Sai todo mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui só ficariam quem ficasse de joelho, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou como esta mulher. Esses poderiam ficar, com certeza. Se alguém tivesse caído no chão em prantos, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que nunca adulterei fisicamente, mas no meu coração eu sei que eu sou como esta mulher, perdoa-me, tem misericórdia de mim, esse poderia ter ficado, mas todos os demais que não se enxergam têm que se retirar. E os que se enxergam e percebem a vergonha do outro, se retiram também para deixar que ele fique sozinho, que ela fique sozinha, somente ela e Jesus. Somente ela e Jesus, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A mulher não precisou sair do lugar, Jesus botou todo mundo para fora sem uma pedrada, apenas com um levantar da consciência blindada. Aí fica só como deve ser o ser humano e ele. E ele sempre é quem vem ao nosso encontro.